Olá, mais um ABMed no ar, dessa vez falando para vocês sobre a ABMed Info e de cenário novo. Agora a gente mudou aqui o cenário para vocês. A cada mês a gente vai tentar acrescentar uma coisinha aqui a mais no cenário para poder dar uma diversificada, mudar um pouquinho. E hoje o vídeo vai falar sobre um assunto importantíssimo que muita gente tem dúvida. Nós vamos falar sobre 5 medidas clínicas para hipertensão intracraniana. Então, se você é daqueles que tem dúvida quando vê um paciente com hipertensão intracraniana, não sabe o que fazer, esse vídeo é para você. É importante eu ressaltar que nós vamos falar sobre 5 medidas clínicas e exclusivamente clínicas. Não vamos falar aqui de medidas cirúrgicas, que seriam as medidas mais eficazes, inclusive. Então, nós não vamos falar aqui sobre craniectomia descompressiva, não vamos falar aqui sobre implante de DVE, etc. A gente vai falar sobre 5 medidas clínicas para que você possa estar tratando hipertensão intracraniana até que o neurocirurgião possa avaliar esse paciente e ver se cabe ou não uma conduta cirúrgica para esse paciente. Como a gente sempre faz nesses vídeos, onde a gente fala, a gente pontua 5 medidas clínicas, 5 causas disso, 5 causas daquilo. Então, como a gente sempre faz nesse vídeo, no final do vídeo, e só quem ficar até o final vai saber, a gente vai dar um bônus, um up, né? Então, assim, é um bônus para você, um plus para você, que ficar até o final do vídeo vai saber aí do que se trata esse plus. Então, tem dúvidas sobre como tratar a hipertensão intracraniana, tem dúvida de como diagnosticar a hipertensão intracraniana, esse vídeo é para você. Chega mais e vamos ver aí como é que são as medidas clínicas que eu separei aqui para vocês. Então vamos iniciar o nosso vídeo sobre 5 medidas clínicas para hipertensão intracraniana, falando primeiramente sobre como identificar clinicamente a hipertensão intracraniana. Obviamente que hipertensão intracraniana, se você tiver um catéter de PICC, né, um catéter de pressão intracraniana implantado, seja no parênquima, seja no ventrículo do paciente, se essa pressão em algum momento ultrapassar 20 milímetros de mercúrio, isso é considerado hipertensão intracraniana, e daí você já pode fazer uma das medidas que eu vou falar mais na frente, uma das 5 medidas que eu vou falar mais na frente. Obviamente chamar um neurocirurgião sempre, pois as medidas extraclínicas serão feitas por ele. Mas um catéter de PICC com uma pressão, batendo uma pressão maior do que 20 milímetros de mercúrio, já é considerado aí uma hipertensão intracraniana. Além disso, se eu não tenho um catéter de PICC implantado, ou seja, um paciente que acabou de chegar para mim, ou que não foi implantado o catéter de PICC, chegou agora numa sala vermelha, eu posso procurar alguns sinais clínicos de hipertensão intracraniana. O primeiro deles que eu sempre procuro na sala vermelha é o papiledema. Então, a fundoscopia é essencial para ver, por exemplo, o papiledema, que a gente observa aqui, ó. Aqui a gente tem mais ou menos na região onde a setinha aponta a mácula, aqui é a claridade do nervo óptico, as inervações, e aqui a gente vê uma zona de edema, o nervo óptico um pouco edemaciado, uma zona de edema perinervo óptico. Então isso aqui é o papiledema. Papiledema, sinal clássico de hipertensão intracraniana. Normalmente ele é bilateral. Nas hipertensões intracranianas, você vai observá-lo nos 2 olhos. Bom, tríade de Cushing, eu já falei aqui, eu acho que eu já cansei de falar de tríade de Cushing, que é aquela tríade que cursa com bradicardia, com hipertensão e anarquia respiratória. Pode ser um gasping, pode ser um ritmo de Cheyne-Stokes, um ritmo respiratório de Cheyne-Stokes. Então, anarquia respiratória associada à bradicardia e hipertensão, tríade de Cushing, tríade clássica de hipertensão intracraniana. Anisocoria, herniação de uncus, compressão de terceiro par, de óculo motor, anisocoria também é o sinal clássico de hipertensão intracraniana. E tem um sinal de hipertensão intracraniana que eu posso ver no meu monitor, eu coloquei aqui só a título de conhecimento, a gente não se baseia nesse sinal, mas é só para vocês ficarem espertos. Supra de ST. Supra de ST no eletrocardiograma pode ser um sinal de hipertensão intracraniana, pois hipertensão intracraniana faz um supra-desnivelamento de ST no eletrocardiograma. Não é aquele supra absurdo que a gente vê no infarto, mas ele supra-desnivela o segmento ST no eletrocardiograma. Então tá aí algumas coisas que você pode ver aí na clínica, ou então se ele já tiver até com o próprio catéter de PICC, para identificar a hipertensão intracraniana e a partir daí adotar uma ou mais das 5 medidas que eu vou falar aqui para vocês. E a primeira medida é a elevação da cabeceira e alinhamento de cervical. Muita gente aposta em medidas medicamentosas e mais invasivas para o paciente, se esquece dessa medida, que deve ser a primeira e essencial, elevar a cabeceira do paciente e alinhar a cervical, para otimizar o fluxo jugular do paciente. Então, elevação a 30 graus da cabeceira do paciente com alinhamento de cervical para otimização de fluxo jugular
do paciente. O cérebro ele é uma calota fechada, ele é baseado aí, a pressão cerebral é baseada na doutrina de Morrow-Kelly, que é a doutrina que fala que só existem 3 conteúdos dentro do cérebro: parênquima, líquor e sangue. Para você reduzir a pressão intracraniana, você tem que tirar um dos 3. Alinhando a cervical e elevando a cabeceira, você facilita o escoamento de sangue cerebral. Então, você quer queira, quer não, está facilitando a saída do sangue cerebral para reduzir a pressão intracraniana. Por incrível que pareça, essa é uma das medidas mais básicas e menos feita. Deve ser feita em qualquer sinal de hipertensão intracraniana. A segunda medida que nós vamos falar é sobre o manitol, 1 grama por quilo intravenoso, e você pode repetir aí essa dose a cada 30 minutos mais ou menos de manitol. 1 grama por quilo intravenoso de manitol, você literalmente vai fazer redução pressórica por osmose, então você vai tentar enxugar literalmente aquele cérebro ali. Outra medida muito parecida com o manitol, e é uma medida medicamentosa, uma das mais efetivas, é a solução salina hipertônica a 7,5%. Então, assim, a gente pode usar até a 20% de solução salina hipertônica. Eu aconselho, na minha prática clínica, eu uso a 7,5%. Como é que eu faço uma solução salina a 7,5%? Muita gente pergunta, principalmente os profissionais de enfermagem, que não estão acostumados a montar uma solução salina. Anotem aí, galera da enfermagem, anota aí. Solução salina NaCl a 7,5% é feita a partir de uma solução de 200 ml de soro fisiológico a 0,9%, diluindo 10 ampolas de NaCl a 20% nessa solução de 200 ml de soro fisiológico. Isso aí deve correr em bomba de infusão em 30 minutos. Lembrar de correr em acesso venoso central. Qualquer concentração que ultrapasse 3%, o ideal é que corra em um acesso venoso central. A solução salina hipertônica, eu tenho aqui um pequeno adentro para falar sobre ela, que é a questão do sódio do paciente. O paciente neurocrítico, o paciente com patologia neurológica grave, ele tende a ter hiponatremia, seja essa hiponatremia por síndrome secretora perdedora de sal, seja essa hiponatremia por SIAD, por síndrome da secreção inapropriada do ADH. Então, pode ser SIAD ou síndrome perdedora de sal, síndrome secretora perdedora de sal. Esse paciente tende a ter hiponatremia. E se ele tiver hiponatremia aguda e você fizer uma reposição dessa, de solução de NaCl a 7,5%, você aumenta o risco de mielinólise pontina do seu paciente. Observem, se ele já tiver com sódio elevado, você pode aumentar aí esse sódio o quanto você quiser, que ele não vai ter mielinólise contínua. O sódio acima de 120 pode ser aumentado o quanto quiser, que ele não vai fazer mielinólise contínua. Mielinólise contínua só faz em hiponatremia grave, ou seja, sódio menor do que 120, com uma reposição de mais de 12 miliequimolar em 24 horas. Aí o risco de mielinólise contínua é altíssimo. Estando o sódio do paciente acima de 120, você pode fazer a solução salina hipertônica sem se preocupar. Por mais que ele eleve esse sódio mais de 12 miliequimolar em 24 horas, não vai fazer mielinólise contínua. Por quê? Porque a hiponatremia do paciente não é grave. Normalmente, eu vou alternando a cada 1 hora. Eu faço manitol, 1 grama por quilo. 1 hora depois, eu vejo que o meu paciente não recuperou o neurológico, não melhorou. Eu faço a solução salina hipertônica. 1 hora depois, eu repito o manitol se ele não tiver melhorado, até a neurocirurgia chegar e decidir o que vai ser feito por esse paciente. Só lembrando, mais uma vez, ressaltando que a solução salina hipertônica passou 3% de concentração, tem que correr em acesso venoso central. Hiperventilação, um dos temas mais controversos de tratamento de hipertensão intracraniana. Eu vou falar para vocês a teoria de como você deve, quando você deve hiperventilar seu paciente. Seu paciente, para ser hiperventilado, a primeira coisa que ele precisa ter é um catéter de pressão intracraniana. Se você não tiver um catéter de pique para medir a pressão intracraniana do seu paciente, já não está indicada a hiperventilação. Não na teoria. Não na teoria. A pique maior do que 20 é um dos motivos de você hiperventilar o paciente. Mas ela deve estar associada a uma saturação de bulbo de jugular maior do que 75%. Saturação de bulbo de jugular ela é vista a partir de uma coleta de uma gasometria arterial de um catéter de bulbo de jugular, que nada mais é do que um central em veia jugular, só que ao invés de você passar em direção ao mamilo, você passa ele ao contrário, você passa ele em direção ao mastoide, puxa 2 dedos lá quando bater no mastoide, radiografa em perfil, e aí você está no bulbo da jugular, que é onde deságua, que é onde desova todo o sangue cerebral, é desovado depois para ser devolvido para a circulação corpórea, para a circulação no coração,
todo esse sangue é desovado no bulbo da jugular. Então, a saturação do bulbo de jugular permite você calcular a taxa de extração de oxigênio cerebral, a SO2, taxa de extração de oxigênio cerebral. Se eu tiver uma saturação no bulbo de jugular maior do que 75%, associada a uma PIC maior do que 20%, está indicado eu hiperventilar meu paciente durante 20 minutos visando uma visando uma PCO2 menor do que 30. Então, para eu hiperventilar da forma que a literatura me dá maior respaldo possível, eu preciso de uma PIC, de um catéter de PIC, evidenciando uma pressão intracraniana maior do que 20, e preciso de um catéter de bulbo de jugular, evidenciando aí uma saturação no bulbo de jugular maior do que 75%. Tendo essas duas coisas, eu posso hiperventilar meu paciente durante 20 a 25 minutos, visando uma pressão de CO2 menor do que 30 milímetros de mercúrio. Então, o que é que acontece nesses casos da hiperventilação? Hiperventilação faz vasoconstricção cerebral, reduz a pressão intracraniana e vasodilatação periférica. Apesar de fazer vasoconstricção cerebral reduzir a pressão intracraniana, a hiperventilação reduz a pressão intracraniana às custas de redução de fluxo sanguíneo cerebral. E não é bom para um cérebro que sofre fazer redução de fluxo sanguíneo cerebral. Então, uma saturação de bulbo de jugular maior do que 75% significa que é um cérebro em sofrimento. Provavelmente é um cérebro que está aí necessitando de uma maior sedação e se beneficiaria de uma hiperventilação, de uma baixa de fluxo cerebral por um tempo. Lembrando que esse fluxo cerebral não pode ser contínuo, tem que ser por um breve período de tempo. Então, posso hiperventilar meu paciente, sabendo que, apesar da hipertensão intracraniana dele reduzir com a hiperventilação, ela reduz as custas de baixo fluxo sanguíneo cerebral. E fluxo sanguíneo cerebral é uma coisa que você deve manter sempre estável para que você não tenha aumento daquela lesão. Então tá aí, hiperventilação, tema extremamente controverso. Eu estou trazendo para você o que a literatura preconiza de quando hiperventilar seu paciente. Bom, a dexametasona, vocês viram que eu botei aqui um asterisco bem grande. Tem gente que usa dexametasona para tudo. Eu fiz um vídeo, vou deixar o link aqui, de uso de corticoide na emergência. Nesse vídeo a gente fala sobre dexametasona e eu vou reforçar que dexametasona em AVC isquêmico, AVC hemorrágico e HSA não tem função nenhuma. Então, mais uma vez, eu estou reforçando aqui para vocês que estão me assistindo que dexametasona, por mais que você tenha sinais de hipertensão intracraniana, se a pressão intracraniana não elevou por um tumor em expansão ou por uma neurotoxoplasmose, a dexametasona não tem função clínica. Se você sabe que é um paciente com tumoração cerebral em expansão ou neurotóxico, vale a pena usar dexametasona. Vai reduzir edema cerebral. 2 mg intravenoso a cada 8 horas. Caso contrário, dexametasona não tem nenhuma função se não for em casos de tumor em expansão e neurotoxoplasmose. Então tá aí, uso de dexametasona como quinta e última medida clínica para que você possa reduzir a pressão intracraniana, o edema cerebral de seu paciente. Como eu prometi lá no início do vídeo, vou trazer um bônus, que é o plus aqui, que é a hipotermia, que é uma outra medida extremamente controversa. Tem serviços que fazem, tem serviços que não fazem. A maioria dos serviços em que eu estou, inclusive, não indica fazer hipotermia com hipertensão intracraniana. Seria uma medida para reduzir metabolismo cerebral e o ideal é que a temperatura do seu paciente fique entre 34 e 36 graus. Lembrando, medida extremamente controversa. E o coma barbitúrico também na mesma função da hipotermia, tentando reduzir aí o edema cerebral, a zona de tentando reduzir o metabolismo cerebral. O coma barbitúrico pode ser induzido com tionembutal, 3 a 10 mg por quilo em bolo, seguido de 1 a 4 mg por quilo de manutenção, mantidos aí por 24 horas. Então, tionembutal é a droga de escolha para indução de coma barbitúrico em paciente com hipertensão intracraniana, mas vai reduzir o metabolismo cerebral. Mas lembrem-se, é uma medida extremamente controversa, tanto a hipotermia quanto o coma barbitúrico. Tanto que eu não trouxe ela como as principais medidas clínicas para hipertensão intracraniana. Eu trouxe ela como bônus, para você saber que existe
vai saber que é controverso. Tem gente que faz, tem gente que não faz, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. E aí, curtiu o vídeo? Achou interessante? Achou importante para a sua prática clínica? Pô, comenta aí embaixo, cara, dá seu like aqui, porque isso aí é que a gente vai saber, isso é o nosso parâmetro para ver se você está gostando ou não do vídeo. Se esse tipo de conteúdo lhe atrai ou não, eu vou produzir mais desse tipo de conteúdo. Quanto mais likes tiverem esse tipo de conteúdo, quanto mais comentários tiverem esse tipo, mais visualizações, mais a gente vai produzir conteúdo desse tipo para vocês. O canal está crescendo, estamos quase em 700 inscritos, vou pedir a ajuda de vocês. Gostaram do vídeo? Compartilha com um amigo para a gente chegar logo aos 1000 inscritos. Vamos bater logo essa meta. Tem um vídeo especial preparado aqui para vocês de 1000 inscritos que eu garanto que vocês vão gostar muito. Então faz essa forcinha aí, dá essa força ao canal, compartilha com todos os amigos aí que fazem medicina, que fazem enfermagem, estudantes da área de saúde em geral, para a gente fazer o canal crescer e a partir daí a gente ter mais desse tipo de conteúdo aqui para vocês assistirem e disseminarem esse conteúdo. Um abraço a todos, até o próximo vídeo do canal. Fui!